Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu preciso fazer aqui alguns disclaimers. Antes de mais, seja muito bem-vindo a mais esse episódio. Ah, e é justamente esses disclaimers que eu gostava de fazer. Eu fiz a gravação de um episódio falando sobre a criação dos sensitivity labels, né? Ahn, mas é um conteúdo um pouco mais extenso. E a minha ideia, quando eu comecei a criar esses vídeos para partilhar esse conhecimento com vocês, eu tinha ideia de deixar vídeos mais curtos, tipo 20, 30 minutos. Só que infelizmente, ou eu falo muito, e eu falo muito mesmo, né? Mas ou eu consigo explicar alguma coisa, ou então eu vou ter que passar muito rápido pelas configurações com vocês, que é o que eu não gostava de fazer. Portanto, o meu primeiro disclaimer é: o vídeo anterior ficou grande. Eu acho que ele ficou com mais de 50 minutos, se eu não estou em erro. E eu não consegui falar sobre uma parte dos sensitivity labels. Portanto, eu decidi gravar uma segunda parte, que é este episódio agora, episódio 6 que nós estamos, ok? Portanto, eu vou tentar cobrir aqui algumas coisas que não foram faladas no vídeo anterior. O vídeo anterior está completo, tá? Já começa por aí. Foi onde eu demonstrei o que são os sensitivity labels, como que você habilita o log, o auditing dos sensitivity labels. Também expliquei como é que você cria um rótulo de sensibilidade ah, com foco em documentos e e-mails, mas eu não comentei sobre a componente do SharePoint, do OneDrive, do Teams, que é o que eu quero falar hoje agora com vocês aqui nesse vídeo, tá? Pegar essa parte do Microsoft 365, a parte de grupos, tá? Que é o Teams, o SharePoint, o OneDrive, toda essa componente. Então esse é o primeiro disclaimer que eu gostava de fazer com vocês. Mas eu precisava dividir aqui em duas partes esse vídeo. O segundo ontem eu estava com uma questão com um dos equipamentos que eu tenho aqui para gravar os meus vídeos. Eu estava sem o meu suporte, então eu estava usando um outro suporte que fica colado na mesa. Portanto, vocês vão perceber que no início do vídeo dá uns tremeliques ali, fica um pouco balançando, que é justamente quando eu coloco as mãos na mesa ou quando eu estou digitando alguma coisa. No começo do vídeo fica muito perceptível isso, porque minha face feia fica desse tamanho na imagem, mas depois também quando eu começo a partilhar a tela, aí já fica pequenininho, vocês não percebem muita coisa. Então eu peço aí desculpa para vocês, mas dá para dar um desconto, ok? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso dizer. Acho que não, acho que é mesmo isso. Então vamos lá. Eu vou partilhar aqui com vocês a minha tela. Cadê? Compartilhar a tela. É isto. Boa. Acredito que o tamanho tá bom para vocês verem, né? Então, eu vou continuar no portal do Purview ou no compliance.microsoft.com, que é onde a gente cria essas configurações de Information Protection, né? Eu vou rolar aqui para baixo até chegar nessa opção do Information Protection e eu tenho aqui a componente de labels. Pessoal, aquilo que eu fiz com vocês no vídeo anterior é exatamente a mesma coisa que nós vamos fazer aqui, mas nós vamos escolher uma segunda opção, tá bem? Então, ontem com vocês eu criei, eu acho que foi esse Security Project, não estou lembrado, foi esse label, esse rótulo, e hoje nós vamos aqui, ó, em Create a Label, e eu vou criar novamente um label, tá bem? Então, a primeira coisa que ele pergunta para mim é qual que é o nome que eu quero dar para ele. Então, por exemplo, esse aqui eu vou deixar como Microsoft 365 Label. O display name que eu quero para isto, eu vou colocar como Microsoft 365 Label for, para todos os utilizadores, for all users. De novo, ele me diz que a prioridade desse rótulo vai ser o mais alto, mas que eu posso alterar isso depois da criação, depois de criado. A descrição para os utilizadores. Atenção, pessoal, eu não sei se eu falei isso no vídeo anterior, mas toda vez que vocês virem um asterisco vermelho, significa que esse campo é obrigatório. E a descrição para os utilizadores, ela é obrigatória, porque os utilizadores precisam de alguma informação para poder saber qual que é o rótulo que ele vai usar naquele documento que ele está criando. Porque nós temos duas opções. Ou o rótulo vai automático, e aí o utilizador nada pode fazer, ou então, na hora de eu criar um arquivo,
eu como utilizador preciso ir lá e falar: "Isso aqui é um documento confidencial", ou "Não é confidencial", ou isso, aquilo, outro. Portanto, essa descrição ela precisa existir aqui. Então eu vou dizer que isso aqui é a minha, default label for Microsoft 365. É o meu rótulo padrão para o 365, ok? A descrição para administradores, ele não é um campo obrigatório, mas eu aconselho vocês a colocarem, porque às vezes você está criando esse rótulo, mas aí uma outra pessoa que tem permissão para entrar e para gerir tudo isso vai olhar e vai falar: "O que que é isso? Quem foi criado por quem? Qual que é o contexto? Para que esse rótulo serve?". Então, para que ele não tenha que entrar dentro do rótulo, andar configuração por configuração para querer saber fazer alguma coisa, cara, vai lá e coloca aqui uma descrição. Às vezes você é a pessoa, é a única pessoa que faz isso, beleza. Mas ainda assim um dia você pode sair da empresa, ou um dia você pode estar de férias e alguém precisar fazer isso. Em outro cenário, você não é o único que trabalha aqui nessa componente do rótulo. Portanto, não custa nada você deixar um comentário aqui. No meu caso, eu não vou prolongar muito, eu só vou dizer, ó, foi criado o Marcos Vinícius, em janeiro de 2024, ok? Eu quero que ele tenha uma cor, como ele é default, ele vai ficar tipo azulzinho e pronto, next. Pessoal, nada de diferente do que a gente fez no vídeo anterior, correto? Então, vale, siga. Aqui é onde muda. E eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe, que é o seguinte. Primeiro, se eu deixar marcado esse item não, essa caixinha dos items, dos itens, significa que eu vou estar trabalhando com documentos. Não é o que eu quero. Isso aqui foi o que nós vimos no vídeo anterior. O que eu quero é trabalhar com essa opção aqui embaixo de grupos e sites. Aí agora eu vou fazer um comentário para vocês que é o seguinte. Essa caixa, por default, ela não vem habilitada e ela nem sequer me permite habilitá-la, tá? Marcos, então que mágica que você fez para esse negócio aparecer? Se você voltar no meu vídeo anterior, você vai ver que essa caixa ela tá cinzenta, como essa outra de baixo, tá? Ele vai me dar essa explicação, que é as configurações de privacidade, controle de acesso e outras configurações para proteção de rótulos do Teams, do Microsoft 365 Grupos, grupos do Microsoft 365 e SharePoint e sites do SharePoint. E aqui embaixo, do lado, logo depois, ele vai ter um linkzinho azul, semelhante a esse que está aqui embaixo, de leia mais sobre isso. Você precisa clicar nesse link azul. Como o meu ambiente já está ativo, ele não tem mais o link aparecendo aqui, e ele até já trouxe isso por default habilitado. Eu só desabilitei aqui para eu explicar para vocês, e agora eu vou ter que habilitar de novo, porque é justamente o foco do nosso vídeo é falar sobre essa componente de grupos e sites, ok? Portanto, é aqui que eu quero me manter. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, se você clicar no linkzinho azul, semelhante a esse que vai estar aqui em cima, vai estar logo aqui do lado, tá bem? Ele vai te levar para um site, que eu vou pegar aqui o link para mostrar para vocês como é que é. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês é, pessoal, parece confuso. Parece confuso. Não é. Só é um bocadinho chato de ser feito, tá? Porque são muitos passos. Mas tecnicamente, você então vai vir. Deixa eu só trazer isso para cá. É esse aqui, isso. Então aqui que eu quero. Este é o link que, quando você clicar, saiba mais, ele vai te trazer para cá. Então, aqui é o título. Isso aqui é um link de documentação da Microsoft. E eu preciso falar uma coisa para vocês nesse ponto. Quanto mais rápido vocês se habituarem com a velocidade que a Microsoft muda as coisas na cloud, e eu estou falando Microsoft na cloud porque o nosso foco aqui é Microsoft e Azure. Mas isso acontece com os outros providers também. A cloud ela muda muito rápido. As coisas mudam muito rápidas, as opções mudam. Hoje você entra, tá diferente. Pode acontecer, e eu espero que não, eu gravar esse vídeo hoje para vocês, e vocês estarem vendo ele hoje mesmo, e
eu gravei de manhã, de tarde já não funciona, já tá com uma tela diferente. Ou eu gravei de tarde e na próxima semana já surgiu coisas novas nas opções. Eu lembro que quando eu estava começando a esboçar, começando a criar um roteiro para este treinamento, essa opção aqui do. Esse aqui é o portal do Defenda, não é? Mas quando a gente está criando os labels, essa opção que mostra aqui embaixo do Label Priority, isso aqui não tinha. Eu comecei a gravar os vídeos, agora eu já tenho essa opção. Portanto, se eu tivesse gravado um tempo antes, já agora você ia olhar para isso e falar assim: Ô Marcos, tu não explicou sobre isso aqui, para que serve essa opção? Né? Então, se habituem. Quanto mais rápido vocês se habituarem a isso, entenderem isso e tiverem cientes dessa mudança que vai acontecendo, menos frustrado você vai se tornar no seu dia a dia de trabalho, porque você sabe que as coisas realmente mudam e vai para um lado, vai para o outro com muita frequência. Perfeito? Bom, então ele me traz para esse documento. E outro detalhe, aprendam a trabalhar com a documentação da Microsoft. É o lugar oficial que vocês vão encontrar informação, que vocês vão encontrar o step by step, o passo a passo, como é que vocês vão fazendo. É aqui que vocês vão tirar a dúvida de vocês. Ah, Marcos, mas é muito mais fácil ir no Google e procurar um fórum qualquer. Concordo, mas quem me garante que esse fórum qualquer, a pessoa que está escrevendo realmente saiba? E quem me garante que aquilo que ele está mandando eu fazer não pode me causar um problema depois? Portanto, se a Microsoft tem um produto, se a Microsoft tem uma documentação, eu tenho que ler a documentação do produto. Se eu compro um remédio e ele vem com uma bula, eu tenho que ler a bula do remédio, não é procurar no Google o que, que alguém vai falar sobre aquela medicação. É mais ou menos isso, ok? Bom, então, aqui ele vai falar algumas opções que nós temos, tá? Como é que eu uso sensitivity labels aqui na questão dos componentes, dos grupos e blá blá blá. Aqui embaixo, ele me dá um how-to de como habilitar os sensitivity labels for containers em sincronização de rótulos. E aqui embaixo eu tenho como configurar os grupos e sites settings. É justamente isso que eu quero, né? É habilitar, configurar como eu vou configurar as configurações, fica estranho, para os grupos e sites. E aqui ele me fala, ó, é só vir cá e clicar aqui. E eu falo, tá bem, mas ele não me deixa clicar, é justamente por isso que eu tô aqui na documentação para ler. Então, vou te explicar. Volte aqui em cima. É estranho porque ele fala sobre containers, né? Mas é aqui a opção. E você vai ver esse link azulzinho aqui, ó. Que é justamente, ele fala que, olha, como isso é uma feature usada do Microsoft Entra, tem uma funcionalidade lá dentro, você precisa seguir essas instruções da documentação do Microsoft Entra para habilitar os Sensitivity Labels. Então você vai clicar aqui nesse link. Ops, peraí. Eu não quero sair daquela página, então vou abrir aqui numa nova guia. Temos a nossa segunda página, então, agora. Que ele fala como é que eu vou habilitar. E aí eu tenho que. Ih, Marcos, vai ter que correr no PowerShell? Amigão, vai, vamos ter que ir no PowerShell. Mas, eu tô te trazendo aqui o passo a passo. Abre o seu PowerShell, obviamente, com o privilégio de administrador, botão direito, Run as Administrator. Instala esse módulo, instala esse outro módulo, conecta no Graph, vem aqui, roda esse outro comandinho, e aqui ele me dá uma opção que é a seguinte: olha, se você não tiver essas configurações criadas no Microsoft Entra da sua corporação, da sua empresa, você vai receber ou vai ser apresentado uma tela em branco. Ou seja, você vai rodar esse comando aqui em cima, caput, não aconteceu nada, não vai aparecer nada, vai ficar tudo ali normalzinho. Então, isso significa que primeiro você precisa criar essas configurações. E para criar essa configuração, siga esse step by step que vai estar aqui dentro. Então, eu vou abrir isso numa nova guia. E aí, aqui vai ter mais alguns comandos do PowerShell. Ele me pede para instalar esses dois módulos. Ele me pede para. Quer dizer,
Isso aqui, tecnicamente, você só precisa fazer, ele só está dizendo o seguinte: olha, caso você tenha o módulo na versão antiga, remova tudo que você tem e depois instala o módulo mais atual, tá? Se for o seu caso, beleza, faz o passo 2 aqui e o passo 3. Se não for o seu caso, se você não tiver nenhum módulo instalado, pode ir direto para esse módulo 3, até porque se você tentar desinstalar ou remover, ele vai dizer, amigão, não existe nada aqui, tá? E aí depois que você tiver com o módulo instalado e o mais atual, você vai rodar este comando, ele vai te dar essas informações, aí ele vai te pedir para você rodar este comando, depois este outro comando, depois este comando, depois mais esses dois, depois mais esse, e aqui é um comando em que você coloca no PowerShell e ele simplesmente vai apresentar para você o resultado das coisas, que nada mais é do que isso aqui. Ele vai te dar um output tipo isso. E o importante é que esta opção, Enable Map Labels, o Enable Map Labels, seja como true, ok? Isso aqui é o que nós queremos que seja apresentado, tá bem? Que você vai fazer esse passo aqui também, ó, peraí. Você instalou o PowerShell, fez a criação das configurações, Create Settings, terminou aqui. Depois você vai fazer o update settings at the directory level. Então, esse. Pede para apresentar de novo. Ele vai te apresentar. Mais isso. E mais isso. Marcos, acabou? Ainda não. Lembra que nós abrimos uma página que levou a gente para a segunda, que levou a gente para a terceira. Essa terceira, eu só precisei fazer ela porque aqui neste ponto uma tela em branco apareceu para mim, foi aberta. Ou seja, não tem informação nenhuma quando eu rodei o comando, certo? Certo. Agora eu preciso voltar. Então, eu concluí aqui esses step by step. Eu volto aqui e continuo. Vou rodar o passo 4, vou rodar o passo 5 e pronto. Aí sim, o meu processo está finalizado. Depois que vocês fizerem isso, esse processo todo dos PowerShells, ele pode demorar um pouco, por isso que eu não quis fazer isso demonstrando aqui no vídeo com vocês. Principalmente nessa parte de instalar os módulos, remover os módulos antigos, né, que está aqui, remover os módulos antigos, atualizar o módulo novo e tal, tudo mais, tá? Nos comentários desse vídeo, na descrição dos vídeos, eu vou colocar esses 3 links lá para vocês, tá bem? Não se preocupem com isso. Mas se você chegar nessa tela e não tiver nada aqui em azulzinho, como é o meu caso, significa que para ti já está habilitado, não se preocupa. Caso apareça, basta você clicar no link azul que ele vai te abrir essa primeira página, que eu te mostrei como que chega na segunda, e eu te mostrei como que chega na terceira página. Nada de especial aqui nesse ponto, ok? Então, depois que você rodou todos esses comandos, pode voltar aqui no seu portal do Purview. E quando você tentar criar um novo Sensitivity Labels, ou seja, um novo rótulo de sensibilidade, essa opção já vai estar aparecendo aqui para vocês. Perfeito? Pessoal, é um passinho um pouco mais chato de ser feito, concordo, mas é um passo que você tem que fazer, senão você não vai ter essa opção aqui habilitada, e com isso, os teus rótulos de sensibilidade vão estar limitados somente à componente de documentos do Word, do Excel, do PowerPoint e do Outlook. Caso você queira avançar para o SharePoint, para o OneDrive, para o Teams, você tem que habilitar isso aqui embaixo. Ok? Então, vida que segue. Agora que eu já estou com isso ativo, Next. Um detalhe aqui embaixo é que continua não habilitado aquela opção que eu comentei com vocês sobre a questão da SQL, porque não é o nosso objetivo aqui. Então, Next. E aqui ele vem para as configurações, de criptografia e de marking, que é aquela componente de marca d'água que a gente viu no vídeo anterior e tal, e criptografia dos arquivos, ok? Mas eu nem posso selecionar isso, ó. Se eu clicar ele não me deixa. Por quê, Marcos? Porque isso aqui se refere aos arquivos. Eu não estou trabalhando com arquivos, eu estou trabalhando com sites do SharePoint, com Teams e com grupos do 365, lembra? Então,
não tenho nada para fazer nessa tela, next. Agora aqui sim, ele me pede para definir as configurações de proteção para os grupos e os sites. E aí eu tenho, se eu quero trabalhar com a componente de privacidade e acessos de utilizadores externos, e se eu quero trabalhar com a componente de partilha, envio, partilhar, compartilhar informações com pessoas externas e ainda fazer uso de conditional access dentro do meu ambiente aqui. No meu caso, eu vou marcar as duas caixas para poder mostrar para vocês quais são as opções que eu tenho aqui dentro, quais são as regras que eu posso criar, ok? Bom, desculpa, ainda estou aqui a me recuperar de uma gripe forte que eu peguei. Então eu entro aqui na minha componente de privacidade, tá? O que isso aqui significa? Significa que essas configurações elas vão se aplicar ao Teams, ó, se aplica ao Microsoft 365 Groups, ao Teams, e que tiverem... Ah, isso aqui é uma coisa interessante. As configurações de privacidade, ou seja, do que seus utilizadores podem acessar ou não, elas só vão ser válidas, é o que ele está falando, ó, essas opções vão ser aplicadas para todos os grupos do 365 e do Teams que tiverem esse rótulo aplicado. Não significa que ele vai olhar para os meus grupos, para o meu Teams. O que eu tenho aí? Aplica isso aqui em tudo. Não, ele não vai aplicar em tudo. Ele vai ficar pronto, e a partir do momento que eu aplicar esse rótulo, esse sensitivity labels, naqueles grupos ou naqueles teams, aí vai valer essa componente de privacidade. Ficou clara essa informação? Quando aplicar, essas configurações vão. Quando eu aplicar isso, ela vai fazer o replace. Ela vai sobrescrever qualquer outra política ou qualquer outra configuração de privacidade que exista no Teams e no grupo. Pessoal, muita atenção a isso aqui. Marcos, eu configurei o meu Microsoft Teams e eu disse que um grupo A, B, C, que pertence à equipe do financeiro, o João é o dono desse grupo, é um grupo privado e só ele que pode adicionar pessoas. Não me interessa se você fez isso no Teams, não me interessa se você foi no SharePoint e falou que esse site é um site privado e ninguém de fora pode ter acesso e só pode entrar de forma autenticada. Não me interessa. A partir do momento que eu fizer essa configuração aqui e aplicar esse rótulo naqueles sites e naqueles Teams, ele vai sair sobrescrevendo, e é isso aqui que vai valer agora e não o que você fez lá, tá? Então, muito cuidadinho com isso. E aí eu tenho três opções: público, privado ou nenhum. Ah, quando eu falo da componente de público, desculpa, significa que qualquer pessoa na minha organização, ela pode acessar o grupo ou o Teams, incluindo o conteúdo que é ali dentro, que está ali dentro, e ele também pode, e membros podem ser adicionados, tá? Ou seja, qualquer um pode colocar qualquer um. Quando eu coloco ele como privado, na verdade, não é que qualquer um pode colocar qualquer um, é qualquer um pode entrar. Todo mundo tem acesso a esse grupo e pode entrar e ficar nele sem problema nenhum. Quando eu digo que ele é privado, aí não, aí somente os donos dos grupos ou donos do site é quem pode adicionar pessoas lá dentro, e só quem vai ver o que está lá dentro é quem está lá dentro, tá? E quando eu digo que, quando eu escolho aqui essa opção de nenhum, significa que os membros da equipe, os membros do Teams, eles podem alterar, eles podem mexer nas configurações de privacidade. A lá vão ter, né? Eles mesmos, eles próprios podem definir o que eles querem. No meu caso aqui nesse exemplo, eu vou deixar como nome, tá? E outra opção é o External User Access. Isso aqui significa o seguinte: você quer permitir que, ou melhor, você quer permitir que os donos dos grupos, tá, adicionem pessoas de fora da sua empresa dentro dos grupos como convidados. Ou seja, eu criei um grupo no Teams, uma equipe ali no Teams, e eu coloquei as pessoas da empresa terceira que prestam serviços para mim.
como convidados, eu coloquei elas ali dentro desse grupo. Você quer permitir isso ou não? Se quiser, clica aqui. Se não quiser, não clica. No meu caso, eu vou deixar como não clicado, porque não é muito comum, pelo menos por onde eu já passei, pelos projetos ao qual eu já passei, não é muito comum que pessoas externas à minha empresa tenham acesso a grupos do Teams, tá? Mandar uma mensagem é uma coisa, colocar essa pessoa dentro do grupo com e-mail externo, não. Então, o que que eu faço? Eu crio uma conta da minha empresa e dou para esse cara usar uma conta do e-mail, e aí sim ele tem acesso a todo o meu ambiente. Next. Ah, agora aqui eu tenho as minhas configurações de compartilhamento externo, ou seja, eu vou controlar tudo que é compartilhado, é, os sites dos SharePoints que são partilhados de forma externa para as pessoas que estão fora da minha empresa. E aí eu posso dizer que aqui eu posso dizer, por exemplo, que os utilizadores podem partilhar arquivos e pastas usando links que não necessariamente vai requerer que eles façam sign-in ou que eles sejam autenticados. Ou novos convidados ou convidados que já existem, eles podem fazer sign-in e prover uma verificação com código, provavelmente aqui é a habilitação do MFA, e aí, a partir disso, sim, ele poderia ter acesso aos meus sites, somente para quem são convidados que já existem na minha companhia antes de eu criar esse rótulo, ou então somente pessoas da minha empresa, tá? Significa que se eu marcar isso, ah, somente as pessoas da minha empresa quem tem acesso àqueles portais, aqueles sites e tudo mais, e não posso fazer partilha, não é permitido partilha com externos, tá bom? Normalmente é essa a política que a gente deixa de marcar, mas isso obviamente depende do seu cenário, como que você vai querer fazer isso. E no caso eu posso também fazer o uso da parte de Conditional Access. Antigamente era o Azure AD, né? Com Conditional Access, agora é o Entra ID, e você pode fazer isso permitindo que esses arquivos sejam baixados, acessados, salvos em desktops, aplicações mobile, tipo telemóvel, tablet e tudo mais, e na web, ou então é permitido, mas é limitado somente ao acesso via web, ou então não, é bloqueado, e aí então você vai fazer essas configurações. Aqui embaixo ele está dizendo para mim que eu não posso fazer, porque não foi encontrado nenhum contexto de autenticação configurado na minha organização. É verdade. Eu não tenho nenhum conditional access criado, não tenho nada configurado desse lado do Entra, nessa subscript que eu estou utilizando. Portanto, ele não me deixa utilizar alguma forma, algum contexto de autenticação que já exista. E aqui eu posso simplesmente configurar. No meu caso, como eu não tenho e não vou passear por aí, então eu vou desmarcar essa opção. Vou dizer aqui que somente pessoas da minha organização, next. Aqui é o auto-labeling. Aí é semelhante ao vídeo anterior. Ele está falando de auto-rotular ou aplicar o rótulo de forma automática para esquemas de dados, lembra? Ele volta a falar do SQL, não é o meu caso, tanto que nem está habilitado aqui. E de novo, ele faz um review das minhas configurações. Eu posso visualizar e ver se eu não esqueci de nada. E então eu posso criar o meu rótulo. Vamos ver o que ele vai dizer para mim. Isso costuma demorar alguns segundos. É coisa rápida. Pronto. E aí, de novo, ele me pergunta, como semelhante ao vídeo anterior, se eu já quero publicar isso ou se eu não quero fazer nenhuma publicação. Vou dizer que não, vou dar um done, só para que ele possa aparecer aqui, tanto aqui, Microsoft 365 Labels for All Users. Ele me dá aqui como uma prioridade número 2. Então, a primeira prioridade é esta, esse aqui é a mais baixa, e esse aqui é a segunda mais alta. Bom, pessoal, o Label Policies, eu falei para vocês que é quando você publica, né? Então, a publicação, este
label, este rótulo que nós acabamos de criar, se eu quiser publicar ele, é igualzinho o que eu fiz no outro. Portanto, eu acho que não vale a pena eu refazer essa tarefa. Você pode ver isso no vídeo anterior. Como é que depois de criado, eu posso publicar para que daí sim os meus utilizadores possam ter acesso a esse rótulo e trabalhar com ele. Porque até agora eu só criei e ninguém consegue ver isso, ninguém pode trabalhar com isso, tá? Uma outra opção que eu tenho aqui também, que eu acho que eu não comentei no vídeo anterior, é o auto-labeling, tá? Que é o processo de criar um rótulo automático de forma automatizada, fica parecendo redundância, né? Para ser aplicado nos meus arquivos, tá bom? Isso aqui é muito simples de vocês entenderem, principalmente se vocês virem o vídeo anterior, quando eu faço a publicação, que nada mais é do que a criação de uma policy, aonde ele fala assim, olha, Marcos, eu já tenho aqui algumas categorias criadas, mas eu te dou uma opção de custom, ou seja, você pode criar a sua política customizada caso você queira, ou você pode se aproveitar de algumas políticas de privacidade, de indústrias médicas e de saúde, financeiras, ou algumas que ele chama aqui de melhoradas, né? Com base em regulamentações, ou seja, se eu quiser o IPA, se eu quiser GDPR, se eu quiser as proteção de identidade e informações do Japão, dos Estados Unidos, né, Austrália, eu já tenho aqui já isso pronto, ok? Então, só para passear com vocês aqui, eu vou, por exemplo, pegar aqui o GDPR. A GDPR na Europa, ela seria a LGPD no Brasil, tá? Então ele até me fala, olha, eu vou criar uma política que vai proteger contra tudo isso aqui, ó. Então tem aqui os países, Bélgica, Bulgária, Croácia, Alemanha, Lituânia, Luxemburgo, blá blá blá, e por aí vai todos os países aqui, ou seja, olha, para eu tenho proteções contra endereços físicos da Alemanha, contra endereços físicos da França, contra endereços físicos da Finlândia. Ou seja, ele já consegue identificar o que, que é o endereço físico, o CEP, o endereço que você coloca lá, avenida, blá blá blá, número tal, casa, blá blá blá. Então ele já tem essa inteligência aqui. Então eu vou escolher essa opção do GDPR, Next. Ele me pede um nome. Eu também vou colocar aqui GDPR, GDPR Auto Labeling. Eu vou colocar a descrição, deixa pra frente. Ele me diz que eu não posso fazer assinaturas, eu não posso assignar isso a admins units, porque eu não tenho isso no meu contexto, da minha subscription, da minha organização. Eu precisava de uma licença E5, eu não tenho. Então, ok, vida que segue. E aqui ele fala assim, ó, aonde que você quer aplicar essa política de forma automática, ou seja, o utilizador nem sabe o que está acontecendo e os documentos já estão sendo rotulados. Então você pode dizer que você quer no Outlook, no SharePoint ou no OneDrive, nos três, ou em somente um ou somente dois. Eu vou deixar aqui as três opções marcadas, vou para o Next. E aí eu tenho regras avançadas que eu posso configurar ou regras comuns. Neste caso específico, ele me diz aqui, ele me traz uma mensagem dizendo: olha, as regras comuns não podem ser ou não são suportadas devido ao número devido ao número de tipos de informação sensíveis, né, sensitive information types, detectadas para o template de GDPR. Ou seja, tu tem tantas informações sensitive, às vezes para mim é difícil traduzir esses nomes, mas o que está dizendo para mim é você está usando um template de GDPR, ou seja, de proteção, lei de proteção de dados das pessoas, só que a quantidade de informações sensíveis que está sendo analisada, eu não posso me permitir simplesmente trabalhar com regras comuns, tá? Então, por favor, use as regras avançadas para cada localização que você selecionou. E eu venho aqui, então eu sou obrigado a marcar essa opção de baixo, Next, e aqui ele me dá, ó, GDPR
As condições é essa, ó. O conteúdo contém N informations, blá, e ele traz aqui, ó, tá bem? E tá duas opções aqui, pessoal, porque não coube tudo na primeira. Você pode ver que aqui fala sobre physical address, social security number, seria o número da segurança social, seria o INSS no Brasil, identity card, que seria o nosso a carteira de identidade, personal identification numbers. E se eu for ver a opção de baixo, ó, driver's license, então aqui já é a carteira de motorista, ou seja, é muita coisa, número de passaporte, blá blá blá. Vamos supor que ele não. Porque eu não sei, tá, pessoal? Eu não olhei isso aqui, mas vamos supor. Se tivesse, seria na primeira opção, porque seria bank number. Vamos supor que ele não esteja olhando aqui para, que eu acho que não, para o número do banco, né, de conta bancária, alguma coisa do tipo. Bom, o que que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui, adicionar uma nova regra, new rule. Deixa eu ver aqui, ó, conditionals, o que que ele me permite colocar? O conteúdo contém, o que que o conteúdo contém? Sensitive Information Type, sim. Bank. International Bank Account Number. ADD. Ok. E o nome para ele? Bank. Save. Ok. Então, para além de tudo aquilo que ele já estava validando ali em cima para mim, agora ele também vai validar a questão dos bancos. Mas atenção, isso aqui é um trabalho de formiguinha. Create rules for Exchange Email. Ou seja, na hora que eu der um avançar, agora é para o SharePoint. Exatamente a mesma coisa. Você pode criar uma nova regra ou só deixar aquelas que já estão configuradas. Quando der um next, for OneDrive Files. Então, é um trabalhinho de formiguinha. O que você fez aqui atrás para o Exchange, eu não posso vir cá e copiar e colar lá para frente. Eu tenho que criar de novo aqui, criar de novo aqui. Aí sim eu vou dar o next. E ele pergunta: olha, essas configurações aqui vão estar associadas a qual rótulo que você criou. Olha, isso aqui vai estar associado. Ele não tá aparecendo aqui porque eu não fiz a publicação dele, tá bom, pessoal? Aquele grupo, o rótulo M365 que a gente acabou de criar, ele não tá aparecendo aqui porque eu não publiquei ele. Então, imagina que seria esse, Label Zero Trust for All. Faz sentido, Zero Trust. Então, ok. Atenção, aí ele aparece aqui embaixo para mim. Atenção à mensagem de amarelo dizendo que, meu amigo, você está escolhendo aplicar um rótulo em todos os seus arquivos aplicado to files to match the rules and the conditional you choose. Você tá me pedindo para olhar para todos os documentos do Exchange, então estou falando de e-mail, do SharePoint, dos sites, ficheiros que são, arquivos que são gravados no OneDrive. Tu tá me pedindo para ir lá dentro, olhar arquivo por arquivo, verificar se faz match com essas regras aqui de endereço físico, de número de cartão de banco, de número de segurança social, de carteira de identidade, a carteira de motorista. Isso vai pesar o seu ambiente. Você também tem uma criptografia habilitada neste label, neste rótulo. E isso vai impactar os arquivos do Office. Então, lembre-se que performance will be slow. A performance para utilizar esses arquivos vai ser reduzida, vai diminuir, principalmente quando os arquivos forem abertos ou salvos. É sempre bom falar sobre isso, para vocês perceberem que isso pode acontecer. E é normalmente nessa hora que o teu utilizador final vai reclamar, vai abrir ticket, vai ligar para o suporte, vai falar que isso aqui agora, do dia para noite, esse negócio agora ficou lento, minha máquina tá ruim, eu quero que formate. E você vai formatar, não vai mudar nada.
ok? Então vamos lá, next. Ah, isso aqui são duas configurações que ele me pede, configurações adicionais para o meu e-mail. Significa que se o meu e-mail já tiver um rótulo, já tiver rotulado, um sensitivity labels, eu automaticamente vou substituir por este aqui. E eu vou também aplicar criptografias. Muita atenção a esse ponto. Eu já vi muita confusão acontecer por aqui. Ele me pergunta o seguinte, ó: aplicar criptografias em e-mails que são recebidos de fora da sua organização. Ok? Ok. E aí ele fala assim, ó: se você disser que os e-mails que são recebidos de fora vão ter que ser criptografados também, quem é a pessoa, ou quais são as pessoas, ou qual é o grupo de pessoas que vai ser assignado, que vai ser nomeado como dono do gerenciador de direitos, o Rights Management, tá? Toda vez que eu habilito a função de criptografia, este recurso de Rights Management é ativo e é ele quem vai cuidar desse processo de criptografia. Na hora que eu chegar aqui e falar assim, ó, existe um utilizador chamado Catarina, por exemplo. Isso. Todas as mensagens que chegarem na minha empresa via Outlook, vindo de fora da minha empresa, ou seja, qualquer domínio que não seja o meu domínio, ele vai ser criptografado. E se alguém dentro da minha empresa quiser remover a criptografia deste e-mail, somente esta pessoa aqui tem permissão para isso. Então, caso vocês habilitem essa opção, um conselho que eu dou é: criem um grupo e coloquem lá mais de 2 ou 3 pessoas que tenham essa permissão para remover. Obviamente, você não vai colocar qualquer pessoa ali dentro desse grupo só porque sim, né? São pessoas que vão ter que ter um certo nível de segurança e responsabilidade sobre essa tarefa. Mas se você deixar só uma, vai que essa pessoa sai da empresa, vai que essa pessoa está de férias, vai que hoje é feriado e você não consegue encontrar ela para resolver um problema e você tem que descriptografar um e-mail. Então, muito cuidadinho quando você ativar essa opção, porque eu já vi muita confusão acontecendo aqui por conta disso, tá? Então, next. E aqui é um outro detalhe importante que é: depois de ter feito toda essa configuração com vocês, eu posso simplesmente sair daqui e essa política, esse auto-labeling, não ficar ativo. Ou então eu posso falar, olha, roda isso como uma simulação, mas depois de 7 dias você ativa isso de modo oficial. Pessoal, para quem trabalha com Azure e já construiu uma conditional access, uma policy, na verdade, você lembra que lá nas policies você tem como colocar ela no modo auditing, no modo enable ou o disable, né? O desabilitado, ok, a política está criada e pronto, só criou. Se eu colocar a política no modo de auditoria, o auditing, que é exatamente isso aqui, o simulation mode, significa que ela finge que ela tá, na verdade ela tá rodando, mas ela não está gerando impacto no ambiente, e depois você pode ver um reporte a falar, olha, caso esse rótulo tivesse ativo, ia ter impactado aqui, aqui e aqui. E eu não posso criar uma política, um rótulo automático, se não for nessa opção. Ele sempre me pede para ficar em modo de simulação. Agora, eu tenho a opção de depois de 7 dias que ele está em modo simulação, aí sim ele vai entrar em produção e vai funcionar bonitinho do jeito que deve ser. Marcos, o que você me aconselha a fazer? Exatamente isso. Você é obrigado a rodar ela em simulation mode e a questão é: uma semana é suficiente para tu validar tudo, ou melhor deixar isso aqui desmarcado e depois tu vir aqui e marcar isso? Aí é uma opção sua, tá? E aqui de novo ele me faz um review e me dá um create policy. Eu acho que isso aqui não costuma demorar também, mas vamos ver. Espero que não demore. Pessoal, detalhe importante. Duas coisas que vocês têm que ter atenção aqui nesse passo.
quando vocês pedirem para criar isso. Não significa que ele deu um erro dizendo que Compliance Role with Name já existe. Ué, já existe mesmo? Já existe. Ele deu uma mensagem de erro, mas foi. Eu não tinha, né? Ele criou. Ele que criou pra mim. Não entendi essa mensagem de erro, mas tudo bem. Coisas que acontecem no ao vivo, tá? Tá aqui, ó. Inclusive foi criada hoje, portanto, se eu clicar em cima dela, como eu cliquei agora sem querer, ela me abre a política e vai me dando os insights do tipo, olha, já encontrei isso, já fiz a Turn Policy, e tá aqui, já fiz match com esses arquivos não foram match, ó, files from, blá 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 blá. Então eu posso voltar aqui no auto-labeling e ele volta para cá. O fato dele ter criado e tá aparecendo isso aqui não significa que já está ativo e em funcionamento. Isso pode demorar e a Microsoft me diz que pode demorar até 24 horas, de 24 a 48 horas, para que isso aqui realmente esteja ativo no meu ambiente. Portanto, não esperem que isso já criou, o negócio funciona, tá? Outro detalhe, lembra que ontem, não é ontem, é no vídeo anterior, não sei porque que eu tô falando ontem, no vídeo anterior, eu ensinei para vocês, ou eu mostrei para vocês, que vocês precisam criar ou habilitar esta opção aqui de auditoria, o auditing, ele cria uma tarja azul aqui em cima e você tem que clicar no OK para ativar ele. Se isso aqui não tiver habilitado no seu ambiente, vocês não vão conseguir criar o auto-labeling. Por que, Marcos, que eu não vou conseguir? Porque o último passo dele, do auto-labeling, é justamente falar: eu vou ligar em modo de auditoria, e depois de 7 dias você ativa isso de forma definitiva. Como raios eu vou criar uma política de auto-labeling em modo de auditoria se a minha auditoria não estiver ativa no meu ambiente? Não faz sentido, pois não? Portanto, atenção a isso, tá? Habilitem o auditing antes. Foi a primeira coisa que eu fiz no vídeo anterior, foi habilitar isso daqui, e depois sim eu fui criar os labels com vocês. E depois de criar o label, você cria a política, que nada mais é do que publicar ele, e depois você tem essa opção aqui do auto-labeling, ok? Pessoal, olha, eu espero que com isso a gente conclua este módulo, ou essa etapa de rótulos de sensibilidade dentro do Information Protection, dentro do Purview. Isso é uma informação muitíssimo importante e muitíssimo útil para que vocês possam trabalhar. Eu não podia deixar de falar dessa componente dos grupos, o Teams do SharePoint, porque muitas pessoas usam em cima disso. Muitas outras pessoas ficam mesmo só por conta dos documentos do Word, do Excel, do PowerPoint, do Exchange. Outras companhias já andam aqui por dentro dessas outras partes, mas de toda forma, você fica aí com os dois cenários para você trabalhar dentro do seu ambiente, dentro da sua empresa e fazer as configurações que você precisa, tá bom? Mais um pedido. Se esse vídeo foi útil, por favor, curte, compartilha com seus amigos, compartilha nas redes sociais. Eu sempre coloco o link lá no meu LinkedIn, no vídeo. Se inscreve no meu canal, dá uma curtida ali. Isso é muito importante, isso me ajuda bastante a fazer o canal crescer e propagar aí na internet para as pessoas, que é o meu objetivo, é justamente levar esse conhecimento para quem está precisando, para quem quer aprender, numa linguagem em português. Então você aprende, por mais que eu use os termos em inglês, é mais para você se habituar ao seu ouvido e saber aonde que você vai encontrar, mesmo que o portal esteja em inglês. Mas eu estou aqui passando conteúdo para vocês em português, o que eu acho que é importante para que vocês possam aprender na língua nativa. É sempre mais fácil, né, do que estar ouvindo em um outro idioma. Portanto, muito obrigado. Se esse conteúdo foi útil, curte, compartilha, me sigam nas redes sociais, manda mensagem, põe comentários
e te espero no próximo episódio. Fiquem todos bem. Um forte abraço.